Bom, eu estava falando para você sobre a importância de que o pastor ele está ali para cuidar daquele rebanho e são pessoas doentes, são pessoas enfermas, precisam de médico essas pessoas. E o pastor ele é este instrumento do Senhor Jesus, do bom pastor, e ele é uma representação do bom pastor ali, e ele não está ali para julgar, ele está ali para ajudar a ovelha a viver os ensinamentos de Cristo, com todo o amor que Jesus apresentou, com toda a longanimidade que Jesus apresentou, com toda a paciência que Jesus apresentou. Não é? Alguém trouxe alguém para ser acusado e condenado, e Jesus disse: não te condenaram, eu também não te condeno, pelo contrário, vai embora, segue a sua vida. Agora te digo uma coisa: não peques mais. Noutra oportunidade, Jesus curou um homem e depois disse para ele: agora, olha, não peques mais para que você não passe coisa pior. Então, o pastor ele está ali para guiar a ovelha para os ensinamentos corretos. Tem alguém que não quer ouvir o ensinamento, que não quer aceitar esse ensinamento? Ele tem o direito de não ouvir, ele tem o direito de não concordar, mas você tem o dever de ensinar. Gotege a minha doutrina. Não é isso que a palavra do Senhor ensina? Bom, então é para isso que nós estamos ali, é para isso que você está ali, para ensinar. Então não desanime, tá? Não desanime. Você foi colocado ali para ensinar. Você não está ali para mudar as pessoas, você está ali para ensinar, para exortar, para admoestar. Você não está ali para converter as pessoas, nem para convencer as pessoas. Você está ali para ser a boca do Senhor sobre aquilo que a Bíblia diz, sobre aquilo que o Evangelho do Senhor diz. Então não deixe de ensinar. Eu não vou ensinar mais esse povo não quer nada com nada. Não, não, não. Tem alguém ali que quer sim. No meio daqueles 30 que você pastoreia, no meio daqueles 300 que você pastoreia, daqueles 2.000 que você pastoreia, tem sim alguém ali que quer seguir o ensinamento genuíno da palavra de Deus. Então pregue para ele no meio dos 3.000, no meio dos 200, no meio dos 20 que você pastoreia, ok? Bom, eu quero encerrar essa parte do primeiro capítulo do versículo 1 ao versículo 11, lendo para você um texto que é o versículo de número 18, achei muito interessante salientar ele, que diz assim, ó: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Olha só, ele diz assim, ó, esse é o dever que te encarrego. Quem está falando? O pastor de Timóteo, o pastor do pastor Timóteo. Olha essa cadeia de obediência, como ela é importante, não é? Ele está dizendo assim, olha, esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Ou seja, antes mesmo de eu te encarregar esse cargo, esta tarefa, sabe, esta missão, você recebeu do Senhor, você recebeu profecias, você recebeu imposição de mãos. Aí Paulo termina dizendo no versículo 18, ele termina dizendo assim, olha, combate firmado nelas. Nelas o quê? Nas profecias que você recebeu, nos ensinamentos que você recebeu, combate firmado nelas o bom combate. Querido, querida, profecia não é só aquela que a pessoa vem plá, 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 eis que te digo. Não. Eu já recebi muitas palavras proféticas. Toda vez que o meu pastor chega para mim e fala assim, Lorandir, olha, ande por aqui, pise ali, vá ali, não vá acolá, faça assim, faça desse jeito, eu tomo essa palavra como uma palavra profética, porque o meu pastor, ele é profeta para a minha vida. Mas se um ancião, uma irmã, um irmão, um jovem, um filho, a minha esposa, chegar para mim e falar assim, olha pai, olha meu marido, olha meu amigo, olha pastor, olha querido irmão, eu acho que você está fazendo assim, não deveria fazer, ou você está indo por aqui, não deveria ir, ou então alguém lhe dá um conselho, faça assim, faça desse jeito que vai dar certo. São profecias para a nossa vida. Todas elas, é claro, devem estar embasadas, solidificadas, fundamentadas na palavra de Deus. Lembre-se disso, nunca esqueça isso. Mas Paulo diz para Timóteo,
o apóstolo Paulo diz para o pastor Timóteo: combate firmado nas profecias que você recebeu. Então combata o bom combate. Bom, quando eu leio esse texto aqui, a gente observa que Paulo usa termos militares. A intenção de Paulo era ajudar Timóteo e a congregação onde Timóteo estava, claro, a entender a gravidade do problema. Ou seja, é um combate. Por que é um combate? Porque nós estamos lutando não é contra carne nem sangue, mas contra poderes da maldade, principados, potestades. Há um exército do adversário, de certa forma organizado, porque Jesus disse: se Beelzebu expulsa Beelzebu, logo a casa está dividida e não subsistirá. Então o inferno tem a sua organização, melhor dizendo, a potestade, o poder do mal tem a sua organização. Então ele está dizendo: olha, combate o bom combate para tentar fazer com que tanto o pastor quanto a igreja entendesse que era grave o problema do não ensinamento. Olha, gente, um dia desses eu fui ministrar numa igreja e alguém falou assim: olha, pastor, o senhor ministra lá na igreja, assim, assim, assim? Eu falei: claro, vou lá ministrar. Aí a pessoa disse: olha, só que é o seguinte, no culto de ensino é só 1 hora de culto. Eu disse: tudo bem, fiquei até preocupado, mas tudo bem. Aí a pessoa continuou e disse: olha, mas tem mais uma coisa. O que foi, irmão? É porque dessas 1 hora do ensino, 30 minutos é de oração. Aí eu falei: é mesmo? Meu Deus, mas como é que dá um ensino em 30 minutos então? Porque se 30 minutos já é 1 hora o culto, 30 minutos é de oração e depois tem 30 minutos para a palavra, eu fiquei pensando, como é que ensina a igreja em 30 minutos, não é? Mas tá bom, me convidou, eu vou, é um prazer, eu vou lá. É um prazer atender o convite, né? Não um prazer ministrar em 30 minutos um ensinamento. Claro, óbvio. Quem ensina sabe disso. Então eu fui. E aí teve lá os 30 minutos de oração, só que quando tem os 30 minutos de oração, aí tem mais 2 louvores sendo cantado. Então 2 louvores já foi embora, 2 louvores para receber a oferta do povo já foi embora mais uns 10 minutos. Sobrou 20 minutos. Mas tem que terminar o culto na hora, viu, pastor? Então se sobrou 20 minutos, eu posso usar só 15, porque tem que dar 5, porque é o tempo que o pastor daquela igreja, daquele ministério, vai terminar o culto, dar os avisos, etc. e tal. Então, olha a qualidade desse ministério ao ensinar o povo. O culto que é destinado para o ensino é dividido 30 para oração, 10 minutos para louvor e aviso e 20 minutos para ministração. E olha que eu estou sendo generoso nos 20 minutos. Eu estive lá mais de uma vez pregando nessas condições. Então, olha a preocupação de Paulo. Gente, é sério. Paulo está dizendo: olha, combate o bom combate firmado nas promessas. Ele está chamando a atenção do pastor e da igreja. Sabe? Ao terminar a ministração, pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, olha, pastor, que palavra, a gente precisa que o senhor venha mais vezes. E eu vi 2 ou 3 pessoas comentar comigo com sede da palavra, de comer, sabe? Aquele pão gostoso que é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nada mudou, continua assim, porque vem assim há muitos anos e certamente ficará assim por muito tempo. Oxalá o Senhor mude essa situação, né? Mas essa é a preocupação de Paulo. Então, o ensinamento da palavra de Deus precisa ser levado a sério. Ensinar a palavra de Deus às crianças, aos jovens, aos adolescentes, aos adultos, ensinar a palavra de Deus às mulheres, ensinar a palavra de Deus aos homens,
ensinar a palavra de Deus aos casais, ensinar a palavra de Deus ao ministério de louvor, ensinar a palavra de Deus a cada grupo da igreja, a cada departamento. Isso é muito importante, é indispensável, faz parte do combate. Faz parte do combate. Aliás, eu tive um pastor e ele dizia assim, olha, soldado se prepara em tempo de paz, porque no tempo da guerra não dá tempo de preparar. Já viu como é uma guerra? No tempo da guerra, eles pegam um monte de jovens que querem se alistar, que querem ir para a guerra, e aí eles colocam na frente esses jovens. A única coisa que esses jovens sabem é correr e apertar o gatilho. Por quê? Porque eles não foram ensinados, eles não foram preparados. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, disse o profeta, disse Deus através do profeta. E, claro, que a culpa era do sacerdote, do sacerdote. Isso é muito sério. Eu tenho ido a várias igrejas, eu fui numa esses dias que foi terrível também. Nesse dia eu fui só para cultuar, sentei lá e fiquei ouvindo e eu vi, meu Deus, meu Senhor, que terrível o tempo que deu e a qualidade do ensino daquele culto, sabe? Num determinado ministério em que eu fui fazer uma visita. Então, gente, aí dentro desse texto ainda do versículo de número 18, Paulo diz assim, no versículo 18, então eu digo a você que você combata esse combate. Combata esse combate. Isso é muito importante. Lá no versículo 3, ele disse, eu rogo você. No versículo de número 3, ele disse assim, olha, quando te coloquei aí, te coloquei para você admoestar, então eu rogo a você que o faças, né? Que admoeste, que ensine. Então o verbo rogar, ele é muito forte nesse texto do versículo 3. Essa falsa doutrina, melhor dizendo, Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus havia confiado a verdade da palavra a Paulo. Deus havia confiado a verdade da palavra a Paulo. Está escrito no versículo 11. Versículo 11 diz assim, ó, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Então, o apóstolo Paulo é encarregado de transmitir a verdade. E Paulo havia confiado a Timóteo. Isso está lá no capítulo 6, lá na frente, no versículo 20. Paulo confia isso a Timóteo. Era a responsabilidade de Timóteo guardar a fé e passar adiante para as pessoas que queriam ouvir, para os fiéis. Então veja a responsabilidade desse combate. Paulo recebe de Jesus e Paulo tem a missão de transferir ou transmitir a Timóteo. O apóstolo Paulo transmite ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. Logo, o pastor Timóteo tem que transferir à igreja o ensino da verdade. Está vendo como, às vezes, parece tão simples ser pastor, mas parece tão complexo? Não, é porque ser pastor, pastorear, é uma responsabilidade enorme. É cuidar do rebanho do Senhor, é zelar da noiva do Cordeiro. Por isso que Spurgeon disse àquele jovem, se você foi chamado a pastor, que bom, mas se você deve aceitar, olha, resista o máximo que você puder. Quando você não puder mais resistir, aceite o pastorado. Então, querido e querida do Senhor, ensine o povo, dedique-se ao ensinamento, totalmente, porque desse ensinamento depende você e a igreja que você pastoreia,
para poderem adentrar aos portões celestiais. E não é das leis que se forma no presbitério, mas é sobre o evangelho que Jesus ensinou. Deus te abençoe e até a próxima aula.